Paz do Senhor a todos, aqui quem fala é o pastor Adailson e eu estou aqui dentro do meu quarto, nesses dias difíceis. Mas por que eu estou no quarto? Porque aqui é o meu secreto, aqui é o lugar onde eu falo com Deus, onde eu ponho as minhas orações diante do Senhor, apresento elas, as minhas meditações na palavra, diante desse Deus poderoso todos os dias. E hoje eu gostaria de compartilhar algo da parte do céu para a tua vida. Eu sou pastor da Missão Ágape e gostaria de compartilhar com você as mensagens que Deus tem colocado no meu coração para crescimento da tua vida, para que nós juntos aqui no meu secreto venhamos a conhecer mais e mais da profundidade dessa palavra. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo de número 2. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Todos nós conhecemos a história desse profeta, desse homem que em verdade foi levantado por Deus. Ele foi tratado e aperfeiçoado pela mão do Todo-Poderoso. Ele sofreu um processo com Deus e um processo ardio, mas ao mesmo tempo trouxe um grande crescimento para a vida de Moisés. Todos nós sabemos que numa matança de Faraó, pegando as crianças hebreias e jogando no rio Nilo, Moisés ele foi poupado pela mão de Deus. Moisés ele foi colocado num cesto de junco, colocado na beira do rio. E a Bíblia diz que a filha de Faraó estava se banhando junto com as suas servas. A Bíblia diz que o menino chegou até lá. E quando ela destampou o cesto, que ela viu a formosura da criança, a palavra de Deus diz assim, que os olhos dela saltaram de alegria, ficaram impactados em ver a formosura do menino. Já era Deus trabalhando, hein? E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus, ele é muito poderoso e não se limita apenas dentro do meu quarto ou dentro das paredes da igreja. O nosso Deus, ele é inimaginável, faz coisas grandes, ele é grandioso, ele é poderoso, ele chama à existência as coisas que não existem. E a palavra de Deus diz assim, que o nosso Deus, ele poupou a vida do menino. Mas esse menino, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele aprendeu muita coisa ali dentro do Egito. Mas ele viu também que o povo dele se tornou escravo para saciar a vontade de Faraó. A Bíblia diz assim, meus irmãos, que numa certa feita ele viu um ato errôneo acontecendo. Um egípcio matando e maltratando, melhor dizendo, um hebreu. E Moisés tomou a dor, porque ele sabia de onde ele era. Ele sabia de onde ele veio. E a Bíblia diz que ele foi por um ato de raiva, de ira, de explosão e cometeu um assassinato. E todos nós sabemos que esse ato errado de Moisés trouxe consequências para a vida dele. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, ele é o oleiro. Ele modela todas as coisas. Ele faz o vaso do jeito dele. E a Bíblia diz que com a consequência do pecado de assassinato, Moisés fugiu, se envergonhou e sabia também que se caísse no ouvido de Faraó, e como caiu, ele ia sofrer graves consequências. A palavra de Deus diz assim, que ele foi habitar no território de Midian. E quando ele chegou em Midian, ele conheceu a filha de Jetro, Zípora. E a Bíblia diz assim, que Moisés, quando conheceu a filha de Jetro, ele acabou se apaixonando por ela, casando com ela, e começou a cuidar do rebanho deste sacerdote. A Bíblia diz assim, que Moisés ele cuidava das ovelhas do seu sogro. E numa certa feita, a Bíblia diz que ele foi apacentar as ovelhas. E quando ele estava apacentando as ovelhas, ele achou ali uma sarça. Porque a sarça, naquele território, era comum. E todo mundo entende que a sarça é um arbusto que quando começa a esquentar demais, por ela ter uma seiva, essa seiva pega fogo. Essa seiva faz com que o arbusto se queime. E o que é a sarça? É um capim. É uma árvorezinha que dá naquela região.
E todos nós entendemos que era normal para Moisés aquilo ali. Era normal Moisés ver a sarça quando apacentava o rebanho todo dia. Mas o nosso Deus, com a sua grandiosidade, resolveu fazer com que algo simples se tornasse grande na vida de Moisés. A palavra de Deus diz assim, que quando ele apacentava as ovelhas do seu sogro, ele viu uma sarça pegar fogo, e esse fogo não consumia a erva. A Bíblia diz assim que aquilo chamou a atenção do profeta, e o profeta se aproximou, e quando ele se aproximou de dentro da sarça, de dentro do fogo, Deus falou com ele. A Bíblia diz assim que Deus chegou em Moisés e falou para Moisés: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aonde você está é terra santa. Moisés, chocado e assustado com aquela voz estrondosa, ele se recuou e ficou com medo. E o que eu aprendo com isso? Ninguém fica de pé diante da voz desse Deus poderoso. Nada pode ficar de pé diante desse Deus todo-poderoso. E a palavra de Deus diz assim que Moisés, ele ouviu aquela voz, ele ouviu aquele estrondo, ele temeu, ele teve medo. E a Bíblia diz que esse Deus poderoso, grandioso, esse Deus criador dos céus e da terra, esse Deus que criou as galáxias, que criou os exércitos celestiais, esse mesmo Deus se sujeitou, se humilhou e falou com o profeta de dentro do capim. Peraí, pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus, ele vai usar das coisas loucas para confundir as coisas sábias. Deus, ele sempre vai falar da maneira que ele quer, para nos confundir com a sua grandeza. Esse Deus, ele é maravilhoso demais, irmãos. E ele usou do capim, usou da sarça, para poder falar com o profeta. Sabe o que eu aprendo com isso? Que muitas das vezes nós queremos que Deus use coisas grandes, estruturas grandes, Deus faça coisas grandiosas, use pessoas famosas, nada contra, mas Deus quer usar das coisas simples também, para poder dizer para você que você é importante para Ele, que você é chamado dEle, que você tem compromisso com Ele, e que todas as promessas que Ele fez para a sua vida, para a sua casa e principalmente para o seu chamado nesses dias tão difíceis, como viviam os hebreus num tempo difícil, Deus vai usar de coisas simples. E sabe o que eu aprendo com isso? A simplicidade de Deus nos constrange. Deus podia ter mandado um anjo, Deus podia ter mandado um exército celestial. Não, Deus usou o capim para confundir este homem que viveu no Egito vendo as coisas grandes acontecerem. Sabe o que Deus está falando para mim hoje? Que você é dele. Pastor, mas o que você está querendo dizer com isso? Que nesses tempos difíceis, as coisas simples são as coisas que agradam o Senhor. Esse Deus poderoso usou o capim, usou aquela sarça para chamar a atenção daquele homem que estava com medo. Até outrora, um assassino que fugiu do seu pecado. Mas Deus foi lá, de dentro daquele capim, e falou com ele que tinha projeto na vida dele, que chamou ele para coisas grandes de dentro do capim. Por isso eu digo uma coisa para você que está aqui hoje me vendo. Deus vai usar das coisas pequenas para fazer coisas grandes na sua vida. E sabe o que eu aprendo também? Que muitas das vezes nós vamos temer a voz de Deus, como Adão se escondeu quando ouviu a voz de Deus na viração do dia. Mas não é para você se esconder, não. Se esconda no secreto, se esconda no seu quarto, orando e falando com Ele. Mas as coisas grandes Ele vai revelar do lado de fora daquela porta do quarto. Então pregue a palavra, fale do amor de Deus, porque hoje Deus te encontrou usando da mais simplicidade desse vídeo, dentro desse quarto. Deus te encontrou para te dizer: eu vou usar da sua boca, eu vou usar da sua vida para poder levar a mensagem para aqueles que estão lá precisando de mim. Fica aqui a minha mensagem. Que Deus te abençoe muito. A paz do Senhor.